Aleluia, Jesus. Eita, irmãos, é tão bom quando a gente vai num lugar que o povo é pentecostal. Louvado seja Deus. Irmãos, já sinto a presença do Eterno sobre este ambiente. Louvado seja Deus. Queridos, primeiramente quero externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concede de ter trazido a minha pessoa dali da cidade de João Lisboa. Louvado seja Deus. Não é a cidade natal, mas é onde eu resido, presido, para a glória de Deus. E tem o meu pastor, a qual é o meu pai, pastor Francisco Pereira, pregou na semana passada aqui, como já foi falado pelos pastores. Louvado seja Deus. Sou dali da Assembleia de Deus, missionária, unção divina, ministério unção de vencedores, presidido pelo pastor Francisco, e missionária Miriam. Louvado seja Deus. Queridos, quero externar também minha gratidão a Deus pela vida do pastor Fábio Soares. É um amigo, na verdade, esse homem de Deus que tem intercedido pelo meu ministério, juntamente com a sua esposa Roselude Soares. Louvado seja Deus. E louvar a Deus pela vida do pastor presidente. Amém. O pastor já falou, louvado seja Deus. Quero louvar a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que aqui divide a tribuna juntamente comigo. Quero dizer que Papai do Céu já está recebendo a tua adoração, porque enquanto vocês estão adorando, infernos são destruídos nessa noite, cadeias e algemas são quebradas, porque o nome do Senhor está sendo glorificado sobre este ambiente. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela tua vida, querido, que aqui veio nessa noite. Você não perdeu o tempo, mas você veio no ambiente para ouvir a voz do Senhor. E creia somente que o Senhor há de manifestar o seu poder e a sua glória sobre este lugar. Queridos, quero louvar a Deus também pela vida da cantora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Queridos, para não ficar em minhas palavras, abra a tua Bíblia comigo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, do capítulo de número 8, louvado seja Deus. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 30, para nós ter uma compreensão, queridos, desta campanha sobre a verdade que liberta, irmãos. Louvado seja Deus. Nós temos visto e ouvido por aí que este versículo se tornou universal, porque para muitos é pronunciado, porém para poucos são vivenciados, queridos. E sobre essa noite o Espírito do Senhor me trouxe da cidade de João Lisboa para que você venha entender o real propósito dessa verdade que liberta. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo proferido essas palavras, versículo 30, muitos creram nele. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meu discípulo. Versículo 32, versículo chave. E conhecereis o que, irmãos? E a verdade. Ele respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhe dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Oh, glória! Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, esse evangelista é o mesmo filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o mesmo que antes outrora ainda tinha um poder da religiosidade sobre eles, a qual o apóstolo Lucas ele vai escrever no capítulo 9, o versículo de número 51 até o 54, dizendo: Senhor,
Permita-nos que desça fogo do céu e consuma este samaritano por causa da rejeição, querido. Louvado seja Deus. Mas Jesus advertiu os discípulos dizendo: vocês não sabem de que espírito sois, porque eu não vim para destruir a alma do homem, mas eu vim para salvar. Louvado seja Deus. Porque João vai escrever no capítulo 3, versículo de número 17: louvado seja Deus, que Deus não veio para condenar o mundo, mas antes veio para salvar. Louvado seja Deus, querido. Entenda uma coisa nessa noite: a palavra do Senhor vai dizer que Deus não se alegra que o ímpio pereça, mas que antes se converta do seu mau caminho. Louvado seja Deus. Mas dentro desse texto há uma complexidade muito forte, querido, porque a Bíblia vai dizer que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, estavam impondo sobre o povo um jugo a qual o povo não podia suportar. Era uma carga pesada, louvado seja Deus, e o povo estava cansado, o povo estava oprimido por causa das leis. Então veio Jesus no capítulo 11 de Mateus, versículo de número 28, que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu mesmo, o Senhor, vos aliviarei. Então Isaías vai escrever no capítulo 43, no versículo de número 25, eu mesmo, o Senhor, é que apago todas as transgressões, eu, Senhor, perdoo todos os seus pecados. Aí primeira carta de João, do capítulo 1, versículo de número 9, olha o que Jesus vai falar: louvado seja Deus, aquele que confessar os vossos pecados, o Senhor Jesus Cristo, Ele é justo e fiel para perdoar. Louvado seja Deus. Versículo de número 10, para complementar, João vai dizer: louvado seja Deus, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, vós tem o Cristo como advogado fiel para perdoar as vossas causas. Aí, pastor, eu fiquei me debatendo, louvado seja Deus, o advogado vai perdoar a causa? Quem tem que perdoar é o juiz. Sim, querido, hoje Jesus se apresenta como advogado para defender a tua causa, porque o adversário está aí ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por quê? Porque ele é um acusador, querido. Ele condena, louvado seja Deus, ele aponta o dedo dizendo que você não é, mas o Senhor manda dizer nessa noite: quem te escolheu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, quem te escolheu foi Deus, louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 16, que muitas são as preparações do coração do homem, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Louvado seja Deus. Estava pesado, irmão, sobre o ombro do povo. O povo já não tinha mais força psicológica para suportar as tamanha carga que os fariseus colocavam sobre o povo. Louvado seja Deus. Já não bastava o povo vivendo, sendo escravo de Roma, ainda havia os fariseus, irmãos. A Bíblia diz que eles ficavam na porta do templo, eles nem entravam e nem deixavam o povo entrar. Então Jesus chegou para eles, arrebatando a palavra dele, dizendo: olha, deixa eu te dizer uma coisa, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas deixa eu dizer algo nessa noite para ti, querido. Você que veio nessa noite receber uma palavra do Eterno, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Louvado seja Deus. João disse no capítulo 15, versículo de número 3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito.
Aí os discípulos receberam essa palavra, pastor, e guardou consigo. Louvado seja Deus. Mas no percurso da caminhada, os discípulos, louvado seja Deus, depois que Jesus é levado aos céus, a Bíblia vai dizer que Pedro, louvado seja Deus, já com espírito de liderança, dizendo: o mestre morreu, eu vou pescar. No capítulo 21 de João, querido, se você quiser examinar, fique à vontade. Mas no capítulo 21 de João, Pedro dizendo: eu vou pescar. Aí os outros discípulos, louvado seja Deus, também vou. Se Pedro era o líder da igreja, eu vou seguir. Se ele vai pescar, também vou. A Bíblia vai dizer que quando eles entram no mar da Galileia, louvado seja Deus, os discípulos perderam a visão do céu, querido. Aí Pedro começa a avistar um fantasma. Mas quando nós estamos ligados em Deus, querido, aonde o Senhor estiver, nós também estaremos. João, a Bíblia vai dizer, aquele a qual o Senhor amava, ele avistou o Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite: tem crente perdendo Jesus na caminhada, irmãos. Eu vou te dar um exemplo nessa noite. A Bíblia vai dizer que havia uma Páscoa em Jerusalém, uma festa dos judeus, ao qual Jesus falou em João capítulo 6, do versículo 2. Então, querido, a Bíblia vai dizer que Jesus, na faixa de 12 anos de idade, se retira de Jerusalém e vai até o templo em Cafarnaum. Quando ele chega no templo, estão os fariseus, doutores da lei. Jesus começa a ensinar as leis sagradas, o cânon sagrado, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que José e Maria estavam procurando Jesus. Quando acharam no templo e disseram: já é de 3 dias que eu estou à tua procura. Louvado seja Deus. Você vai já entender nessa noite. Jesus virou para ela dizendo: mulher, não sabes tu que eu vim fazer o tratado de meu pai? Não lembra quando o anjo falou que dentro do teu ventre sairá aquele que há de salvar a humanidade? Não foi profetizado por Isaías, o capítulo 7, versículo 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido em Mateus capítulo 1, versículo 21, é Deus conosco, querido. Louvado seja Deus. O povo pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas quando o Senhor Jesus veio em Mateus capítulo 1, ele veio para resgatar a alma daquele que havia perdido. A partir deste momento, querido, entra o versículo de número 32: se conhecereis a verdade. Que verdade? A verdade que Jesus, ele alivia o teu fardo. Que verdade? A verdade que Jesus tem uma vida transformadora para nos dar. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 de João que havia uma mulher samaritana que a quase o meio-dia ela ia todos os dias buscar água. Louvado seja Deus. Aí Jesus manda os discípulos ir comprar comida. Por quê, irmãos? Porque, louvado seja Deus, dentro do coração dos discípulos havia uma religiosidade que fazia com que eles condenavam, com que eles julgavam. Irmão, se você julga o teu próximo, você é religioso, porque Tiago vai falar no capítulo 4, louvado seja Deus, que a minha religião é amar uns aos outros. E tem pessoas que estão condenando, sabendo ele que a condenação está voltando para si. Então ama, irmãos. A obra de Deus é espinhosa, irmãos. Ama a sua liderança. Olha o que João vai falar em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu fui estudar este versículo. Guarda o que tens, mas o que? O que é que tem? Você tem um líder, você tem um pastor, que Pedro falou na sua primeira carta do capítulo 2, que ele vela por vossas almas. Então guarda a tua liderança, irmão. A cantora falou algo interessante hoje à tarde, irmãos. Hoje tem uns
crente que para a sociedade é chato, irmão, mas vai chegar um momento, louvado seja Deus, que eles vão bater as portas procurando esse crente chato. Prega para mim. Aí a Bíblia vai dizer que a palavra vai ser arrebatada aos céus. Louvado seja Deus. Hoje eles têm a oportunidade de se converter, mas chegará um dia, querido, que não estaremos mais aqui para pronunciar ela. Nós estaremos na glória junto com o Pai Todo-Poderoso. Aí o adversário da nossa alma não ficou satisfeito, porque Paulo, louvado seja Deus, ele foi arrebatado ao terceiro céus. Ele viu coisas inefáveis, a qual o homem não é lícito contar. Aí João vem dizendo no mesmo capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 22: e ao que vencer, lhe considerei que se assente à destra do Pai. O adversário da nossa alma, irmão, não teve esse privilégio, nem vai ter. Mas eu e você somos privilegiados, porque assentaremos à destra do Todo-Poderoso. Então é prazeroso, irmão, servir a Deus. É prazeroso servir este Deus que liberta, que transforma, que restaura, que muda o cativeiro. Louvado seja Deus. Deixa eu te falar algo nessa noite, irmãos. Eu por muito tempo eu brinquei de ser crente, irmão. Deus resolveu me provar de uma forma, louvado seja Deus, que eu não achei que eu não ia suportar, irmãos, por causa do negócio do vai e vem. Ou eu sou crente, ou eu não sou crente, irmão. Eu fui encarcerado, louvado seja Deus. Eu vivi no mundo do tráfico, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu fui condenado 15 anos, 11 meses e 17 dias de prisão, louvado seja Deus. E eu falei, agora está tudo perdido para mim, porque um dia eu ouvi a voz do Senhor e rejeitei. Não rejeita, irmão, quando a tua liderança está dizendo o caminho é esse, então segue pelo caminho, irmão. Porque quando você rejeita o teu pastor, o teu líder, eu não estou bajulando o pastor, irmão, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Quando você rejeita o teu líder, você está rejeitando o próprio Deus. Eu te dou uma prova sobre isso. Mateus capítulo 10, versículo número 33 e 34. Se confessares diante dos homens, pastor, o Senhor confessará diante do Pai que está nos céus. Versículo 34. Porém, se você negar o Senhor Jesus diante dos homens, o Senhor negará diante dos céus. Então chegará naquele dia, você vai se apresentar diante de Deus. Olha só a dureza que vai vir para nós ouvir isso. Apartai-vos de mim. Ainda disse mais, maldito, porque eu não vos conheço. Isso é doloroso, irmão, ouvir um negócio desse. Você já imaginou, você que ainda é filho, que ainda tem seu pai e sua mãe, você chega na porta da casa de seus pais: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uma palavra dessa, irmão, não precisa de uma arma letal para lhe atingir, porque uma palavra dessa destrói. É por isso que tem muitas pessoas que estão sendo destruídas dentro de uma doença que para muitos aí afora diz que é física, irmão. Eu tenho isso como espiritual, chamado depressão. Porque vivemos num pleno século 21, onde a geração é mais destruída pela depressão. Louvado seja Deus. Então, queridos, que possamos entender o verdadeiro sentido de viver na presença de Deus. E para complementar esse pequeno testemunho, porque o testemunho é grande, irmão. Se eu for contar aqui, vai acontecer vigília e não culto. Louvado seja Deus. Eu falei para Deus durante os 3 meses que eu vivi encarcerado ali na cidade de Imperatriz. Louvado seja Deus. Eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor tem um projeto na minha vida, Senhor, então mostra-te que é Deus. Assim como o Senhor foi com Elias e mostrou para o povo de Israel que o Senhor é Deus e que Baal não é nada. Mostra-te, Deus, sobre a minha vida. Irmãos, dentro de 3 meses e 5 dias, um oficial de justiça chegou até a porta do cárcere onde eu estava.
entregando, louvado seja Deus, meu alvará de soltura. E eu fiquei sem entender, eu falei, será que você não errou a palavra não? Porque para sentenciado não tem alvará de soltura, irmão. Tem recorrer. Você vai recorrer no processo para liberdade condicional. E isso para condenado existe. Mas agora, louvado seja Deus. Aí o Senhor Jesus começa a mover os céus e terra ao meu favor, irmãos. Eu começo a entender que ainda existe um Deus que salva, que transforma, que muda o cativeiro, assim como Ele mudou o cativeiro de Jó no capítulo 42, versículo 10. Louvado seja Deus. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele momento, quando eu recebi, louvado seja Deus, esse alvará, eu assinei embaixo. E aí, logo em seguida, eu ia ser liberto, irmãos. Mas o diabo querendo me impedir a promessa de Deus sobre a minha vida. Ele disse, não, ele não pode sair agora, porque está faltando a tornozeleira. E essa tornozeleira demorou, irmão, demorou chegar, demorou. Eu falei, Senhor, foi o espírito do engano que fez eu acreditar na minha liberdade. E aí Deus levantou um profeta que foi visitar o presídio e disse, irmão, aquilo que o Senhor te prometeu ainda está de pé. Creia somente, porque as promessas de Deus há de se cumprir sobre a tua vida. E o Senhor ainda vai te levar a muitos lugares para tu saber que Deus está falando contigo. Você teve um sonho de pregar em Goiânia. Eu falei para a cantora, falei para o pastor nessa noite. Já é a terceira vez que Deus me leva em Goiânia, querido. E pela quarta vez, no mês de agosto, eu vou pregar no encerramento de um congresso em Goiânia. Louvado seja Deus. Deus cumpriu a sua promessa de 15 anos, querido. Eu passei apenas 3 meses, louvado seja Deus, e 15 dias. E isso aqui, querido, é obra de Deus, não é obra do homem. Porque quando o homem promete, ele falha. Mas quando Deus promete, ele cumpre, querido. Louvado seja Deus, porque ele muda o quadro, ele muda a situação, ele muda a trajetória, ele muda a história. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fui pregar semana passada no congresso de jovens. E eu lá em casa comecei a sentir uma dor de cabeça. E veio uma voz: eu vou te matar. De hoje tu não passa. Rapaz, mas que voz é essa? Está repreendido. Aí tomei um banho dentro do banheiro. Eu vou te matar. Meu Senhor, repreende essas palavras, meu Deus, está na minha cabeça. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir isso. Que isso está me assustando, Senhor. Quando eu saí do banheiro, que eu fui me arrumar, irmãos, aquela voz veio tão forte que veio como um vento, irmão. Que não só eu, mas toda a minha casa presenciou e ouviu essa voz. Hoje eu te mato. Hoje eu desfaço toda a promessa que foi feita sobre a tua vida. Queridos, eu fui cumprir uma agenda no congresso. E quando eu cheguei na igreja, eu fiquei sabendo lá de fora que tinha um caba endemoniado que tinha acabado de sair da cadeia. E aí tinha um caba devendo droga para ele. Vou tirar o microfone, queridos. Estava devendo droga para eles. E aí ele ficou sabendo que o irmão do rapaz estava, louvado seja Deus, na igreja, e que ele tinha fugido para outro estado. Então ele falou assim: eu não posso tirar a vida dele, mas a vida do irmão dele eu vou tirar. Mas na verdade, irmão, não era a vida do irmão dele. Já era aquela voz falando e querendo cumprir isso. Quando eu cheguei dentro da igreja, irmãos, o caba sentado pegou no meu terno e disse: pastorzinho, é tu que pensa que vai pregar aqui? Tu não vai pregar aqui não. Irmão, quando ele disse isso para mim, eu virei para ele: irmão, te assente aí, fica quieto aí,
deixa o culto acontecer, eu vou pregar nessa noite, depois eu converso com o senhor, tá bom? Ele, tá bom, se sentou. Irmão, quando ele se sentou, ele agarrou no meu terno, ele sacou a arma para mim. Eu falei, agora pronto, a promessa agora de Deus já era. Irmão, ele sacou a arma e atirou 3 vezes em mim. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a arma bateu o catolé, irmão. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus ainda está de pé. Louvado seja Deus. Se Deus fez uma promessa para ti, querido, pode passar vento, pode passar tempestade, louvado seja Deus, mas ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para Pedro em Mateus capítulo de número 16, dizendo que entregam a chave do céu para ele, e sobre ti, Pedro, eu firmarei a minha igreja. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo de número 8, do versículo de número 23, eis que veio uma tempestade tão forte que começou a balançar um barco de um lado para o outro. Agora Pedro pensou assim, agora eu vou morrer. E a promessa, Jesus? Aí olha para Jesus, Jesus está dormindo na popa do barco. Louvado seja Deus. Ele chega, mestre, não te importa que perecemos? Jesus levanta para ele e diz assim, homens de pequena fé, não estou aqui convosco? Por que temeis? Louvado seja Deus. Irmãos, na mesma da hora, quando a arma bateu o catolé pela 3ª vez, irmãos, me veio um espírito de ousadia. Eu disse, eu te repreendo, Satanás, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Na mesma da hora, aquele demônio que estava sobre a vida daquele homem caiu por terra e ele foi liberto, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque quem faz isso não é o homem, irmão, quem faz isso é Deus. Louvado seja Deus. Oh glória. O Senhor é a própria verdade que liberta, como disse o pastor, para a glória de Deus. E assim como o Senhor me libertou, libertou aquele jovem do mundo do crime. Louvado seja Deus. E hoje eu recebi uma notícia dos pastores da congregação dizendo que ele já vai ser batizado, irmãos, nas águas, para a glória de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Então deixa eu dizer algo nessa noite, só para encerrar, queridos. Se você tem um parente que está na peleja, está no mundo do tráfico, está no mundo das drogas, está no alcoolismo, está no prostíbulo, está no leprosério, deixa eu dizer uma coisa nessa noite, não cessa de clamar pela alma dele, irmão. Uma hora o resultado vai vir. E deixa eu te dizer, querido, quando Deus ele liberta não é por metade não, ele liberta é por completo. Louvado seja Deus. Foi porque a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1 versículo 4, e foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Te coloca de pé no nome de Jesus. Coloque de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou estar orando. Enquanto eu estiver orando, você apresenta um membro da sua família. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Antes de eu orar, os irmãos têm algum óleo aí para me arrumar no nome de Jesus? Louvado seja Deus. Oh glória. Cantora, me ajuda aqui no nome do Senhor Jesus. Toca aqui nesse óleo bem aqui no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Cantora, por gentileza, coloque a mão aqui acima do peito da irmã. Louvado seja Deus. Queridos, estenda suas mãos para cá no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus amado, é no nome do Senhor Jesus que eu oro nessa noite, unindo a minha fé com a fé da tua igreja, Senhor. Eu repreendo, neutralizo, Senhor, todo o poder das trevas sobre a vida da tua serva, meu Deus amado. Espírito Santo de Deus, toca na garganta, Senhor da glória. Meu Deus, o Senhor tem mostrado uma fúria tremenda contra a vida da tua serva, Senhor. Meu Deus amado, eu vi ela, Senhor, num choro terrível, meu Deus amado, porque havia um luto sobre a casa dela. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, Espírito da morte,
bate retirada agora em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai desfazendo agora todo o projeto, todo o arquiteto do adversário, meu Deus, a glória. Manifesta o teu poder sobre a vida da tua serva, meu Deus, a glória, toca na garganta, Senhor. Eu vi uma flecha, meu Pai, alojada, Senhor, e pedindo a tua serva de te adorar, Senhor. Eu repreendo, neutralizo toda a força satânica nessa noite, em nome de Jesus. Bate em retirada agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu vi aquela irmã dando um infarto, e havia uma grande tristeza na casa dessa irmã, e a igreja estava reunida. E uma visão que eu vi, eu entrava dentro da casa da irmã e eu falei: Senhor, eu vim para pregar, mas está acontecendo um velório. O Senhor disse assim, ó: levanta a tua mão e repreende o mal. E o Senhor já jogou por terra, querida. Vai-te em paz, porque o Senhor é contigo, assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez mais, Senhor, aqui diante da tua presença, Senhor, eu te apresento, meu Pai amado, os familiares, Senhor, meu Deus amado, aqueles que estão na jogatina, Senhor, meu Pai, no leprosério, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, Senhor, encarcerado, meu Deus amado, até mesmo no leito, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, os médicos já desenganaram, dizendo que não há mais solução, mas a última palavra é do Senhor. Por isso nessa noite, meu Deus, eu dou uma ordem, meu Pai amado, sobre a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, Deus, diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Senhor, que sobre o teu nome, Senhor, meu Deus amado, todo joelho se dobrará e reconhecerá que o Senhor é o Salvador. Meu Deus amado, vai salvando, vai libertando, vai transformando, restaurando, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Traz, meu Pai amado, o encarcerado, Senhor, traz aquele que está enfermo, meu Deus amado, para que no nome do Senhor Jesus, Senhor, meu Deus amado, eles venham anunciar a tua palavra, que é a verdade que liberta. Deus, tudo isso, Senhor, eu te peço, e por fé eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade, em nome de Jesus.